macho normal, ele é haploide. Haploide quer dizer que ele só tem uma série de cromossomas que recebeu ou do pai ou da mãe. Agora, quando é diploide, que todas as operárias são diploides. Os diploides têm duas séries de cromossomas, o da mãe e o do pai. Todos os indivíduos têm duas séries, né? Mas acontece que, às vezes, essas duas séries de cromossomas, elas têm a mesma composição. No caso do macho e da fêmea. Ele recebe como herança materna e de herança paterna células homozigotas que têm os mesmos genes. Bom, quando acontece isso, é possível acontecerem duas coisas. Uma das coisas é o aparecimento de machos diploides. Essas células, apesar de serem diploides, viram machos. Só que esses machos diploides são inteiramente inúteis. Então, quando há um grande número de machos diploides, o pessoal diz que a colônia está perdida, porque haverá sempre um grande número de células diploides que vão dar machos e ela não aguenta a colônia. Então, depois de receber algumas vezes 50% só de macho diploides, a colônia morre. Bom, então, isso foi descoberto por White em 1943, numa vespinha Hymenoptera hebetor. É um parasita, vespa-parasita, e ele fez as experiências e concluiu das experiências de que sempre que o indivíduo diploide tem células iguais vindas do macho e da fêmea, quer dizer, células iguais no sentido de que os cromossomas são iguais, né, das células. Então, ele estabeleceu isso como norma, como regra. E isso foi aceito até hoje por muita gente. Muitos cientistas fazem isso. Agora, acontece que, de outro lado, quando a gente estuda pequenas populações, porque o meu objetivo, né, ao estudar essas questões, era saber se as pequenas populações de miliponinos, se elas são viáveis ou não. Porque se elas produzem assim sempre machos diploides, essas populações não são viáveis. E a respeito disso, houve um cientista, Sewall Wright, que era um grande matemático também e biólogo. Ele dizia que quanto mais gerações tenha qualquer tipo de animal, então no caso das abelhas a mesma coisa, mais homozigotas vai ficando. Homozigotas quer dizer genes iguais, porque quando a quantidade é pequena de descendentes, no caso das pequenas populações, acontece esse fenômeno, vão ficando cada vez com menos gente, menos genes, e esses genes são perdidos. Então a gente chama deriva genética, é o nome português dessa história. Então, que as pequenas populações vão ficando cada vez mais homogêneas e que com isso as coisas vão se agravando sobre o aspecto genético, com genes prejudiciais, etc, etc. E nas abelhas aparece em grande quantidade um macho diploide. Então, a minha ideia assim, inicial é que isso é uma situação no Brasil ecológica básica, porque nós estamos, em consequência da ocupação que foi feita, né, por pequenos fazendeiros, ou relativamente pequenos em geral. No Nordeste tem muito latifúndio, aqui no Sul o número de latifúndios é bastante reduzido, mas enfim,
as pequenas populações, pequenas fazendas, sobrou nelas pequenas florestas. Então, nós temos muitos matinhos pequenos, né? E no Nordeste, apesar de haver grandes propriedades, também as florestas muitas vezes são constituídas por pequenas entidades territorialmente pequenas, portanto com o número de genes cada vez menor deriva genético. Bom, é uma coisa assim meio complicada, mas eu, nas minhas experiências, então resolvi fazer experiências a respeito. E eu acho que foi uma das maiores experiências feitas com meliponíneos, porque eu me envolvi nessa experiência 250 colônias em umas 4 ou 5 lugares diferentes para ver o que acontecia, né? Em alguns lugares realmente as pequenas populações desapareciam, mas em outros lugares as pequenas populações continuaram. Inclusive aqui nessa fazenda aqui e também na que eu tenho em Goiás, a partir de 2 colônias iniciais apenas de melíponas cutelares, eu consegui manter pequenas populações aqui e lá durante 18 anos. Então, isso prova de que essas populações, com a teoria dos machos diploides, já devia estar perdida há muito tempo, porque seria com muitos poucos genes disponíveis, portanto muitos machos diploides, e os machos diploides não servem para nada, então seria inútil. Mas acontece, porque como vocês viram hoje aí, as minhas populações são inteiramente normais, né? Tem umas melhores, outras piores, mas são geralmente muito boas. E aí eu comecei a pensar o seguinte: bom, nós todos, qualquer animal, qualquer pessoa, nós temos 2 coisas que regulam, digamos assim, a nossa vida em relação à nossa herança. Uma coisa é o fato da gente ter herança genética, né? E tem os cromossomas, e os cromossomas têm os genes, então tem essa parte genética da nossa herança. Mas como todo biólogo sabe, além dessa parte da herança genética, tem outra metade, digamos assim, não é exatamente metade, mas outra parte muito importante da nossa constituição depende do meio ambiente, depende, e por coincidência eu fiz carreira também na área de meio ambiente, mas sem levar na área ambiental das unidades de conservação, a não ser a ideia de que era importante estudar o assunto, mas sem ver como resolver o problema. Mas a gente pode imaginar o seguinte: é que se de um lado grande parte é a nossa herança genética, outra parte, o nosso futuro, o nosso desenvolvimento, depende das condições ambientais, né? Depende, por exemplo, tem espécies que só vivem no clima quente, outras que só vivem em clima frio, e essa parte da nossa herança, não da nossa herança, mas da nossa constituição, digamos assim, que depende do meio ambiente, simplesmente não é levada em conta. Por exemplo, nós tivemos aqui uma grande reunião de genética muito boa, houve outras antigas reuniões aqui, mas fica praticamente reduzida a lições a respeito do aspecto genético, que é uma coisa muito importante, é vitalmente importante, mas a parte ambiental ninguém discute. Não é? Você não vê em discussões se aquela espécie aguenta ou não aguenta aquele clima, ou por isso ou por aquilo, não é? Como é que deve ser a melhor comida e coisas assim, da nutrição. Nutrição envolve problemas de meio ambiente, porque a comida faz parte do que os animais retiram do ambiente, né?
Então, eu acho que a gente precisava prestar mais atenção a essa parte ambiental. Então, eu vi uma teoria genética do Warwick Kerr e do Brito da Cunha, que eles diziam o seguinte, que o sexo das abelhas, macho ou fêmea, é um sexo que depende do predomínio de genes masculinos ou femininos no indivíduo abelha. Então, se predominam os genes femininos, o indivíduo é uma fêmea. Se predominam os genes masculinos, é um macho. E tem também o macho haploide, que só tem uma série de cromossomas e que por alguma razão ainda não muito detectada, mas todo macho, todo indivíduo que tem apenas uma série de genes, ou do pai ou da mãe, mas uma só, é automaticamente macho. Isso é uma regra sem exceção. Mas acontece aquele caso que eu falei para vocês, que o indivíduo tem diplóide, tem duas séries de cromossomas e pode ser macho. Então a ideia que a gente tem é a seguinte: o indivíduo diplóide costuma ser fêmea porque há uma predominância dos genes de fêmea. Por exemplo, os genes que são responsáveis pelas patas que podem carregar pólen, pelos genes ligados à oposição dos ovos, enfim, tem uma série de genes que são femininos e outros que são masculinos. Inclusive nos aspectos de reprodução, nós todos sabemos que os sexos são diferentes, né? Agem de maneira diferente no que se refere à reprodução. Mas que, além de terem, que essa predominância feminina era devido a algo mais, alguma coisa a mais, que tem os genes, normalmente os genes femininos. Que não é só a questão do gene em si. Além do gene, tem algo mais que eles não definiram, mas ficou assim uma coisa indefinida. Então eu ensinei da seguinte maneira: se aparece o macho diploide, que normalmente deveria ser uma fêmea, é porque essa parte que torna os genes femininos predominantes desapareceu. E geneticamente ninguém explica como é que isso aconteceu. Mas se vocês pensarem um pouco que existe uma coisa chamada estresse, condições ruins de desenvolvimento, de uma forma ou de outra. Estresse é uma palavra popular, mas muito válida, porque indica qualquer tipo de mau funcionamento de um organismo, né? E das mais variadas é a origem. Pode ser um estresse ecológico, né? Porque é uma abelha que vem de um lugar muito quente e vocês põem num lugar muito frio, é um estresse ecológico e a abelha acaba morrendo. E assim deveria haver uma forma de estresse, poderia haver uma forma de estresse que fazia com que essa parte extra que torna os indivíduos diploides fêmeas desapareceria. E desaparecendo, há uma predominância dos genes masculinos e surge um macho diploide. Então, eu comecei a pensar, mas o que poderia ser, o que poderia acontecer? E nós não sabemos exatamente qual tipo de estresse poderia ocasionar o aparecimento de machos diploides. Mas nós sabemos que deve ter sido um estresse, porque o estresse é a única condição que a gente vê na biologia que pode desregular, digamos assim, o indivíduo, né? O indivíduo está muito normal, todos os seus órgãos funcionando e tal, de repente, no caso humano, ele tem lá um impacto negativo muito grande, então a gente diz que ele ficou estressado, né? Mas nos animais também ocorre o estresse. Se o animal é mal alimentado, ele fica estressado do mesmo jeito. Não é
estressado como nós, mas também tem esse impacto negativo no seu funcionamento normal. Então, na minha opinião, quando a gente trata muito bem as abelhas, como eu tratava bem as minhas, não havia estresse. Aliás, houve um estresse grande, mas que elas superaram, porque o estresse pode ser superado. E esse estresse foi que, em 2007, uma grande parte das minhas abelhas morreu de um vírus. E eu acho que é um vírus, acho que não foi envenenamento. Mesmo porque aqui nessa região se usa, quase que não se usa pesticidas e coisas assim. Mas algumas espécies tiveram esse tipo de estresse e outras espécies não tiveram nada, não aconteceu absolutamente nada com elas, enquanto que outras eu perdi, por exemplo, Meliphaes cutelaris, eu perdi metade das minhas abelhas. E isso aconteceu aqui, aconteceu também lá perto de Brasília, a 150 quilômetros de Brasília, em Lusiânia, eu também tenho um outro meliponário, mais ou menos como aqui, com menos abelhas, mas com mais ou menos as mesmas espécies. E também aconteceu mesmo, as Meliphaes cutelaris ficaram muito boas. E vocês mesmo têm experiências, né? Aqui mesmo vocês contaram em vários casos de Meliphaes cutelaris, que a partir de poucas colônias iniciais, vocês conseguiram fazer grandes populações e populações normais, né? Então, eu acho que seria a teoria do estresse. Agora, a teoria do estresse é um pouco difícil de provar, não sei que a gente sabe pelos efeitos negativos que os estresses podem ter. Mas eu acho que a única explicação para que o macho diploide perca, o homozigoto, precisa ser homozigoto também. Se for heterozigoto, não acontece isso. Ele é sempre fêmea. Mas se o macho é diploide, é uma das condições para ser macho diploide. Mas ele tem a condição genética, portanto, ele é um diploide homozigoto. Se acrescenta-se a isso uma condição de sobrevivência de meio ambiente, ambiente no sentido amplo da palavra, então você completa as condições que tem para ser macho diploide. E na prática é isso que acontece, porque essas minhas condições, esses meus grupos pequenos que sobreviveram, e eles realmente sobreviveram bem, não é? E em pequena quantidade, e depois apareceram e desapareceram. Quer dizer, o macho diploide, em alguns anos eu tive macho diploide, alguns machos diploides, mas depois desapareceu espontaneamente, não foi nenhuma catástrofe a aparição eventual de macho diploide. Mas se o estresse é muito grande, aí a coisa fica realmente muito arrasadora, digamos assim, para a sobrevivência das populações pequenas. Então, essa é uma teoria, porque a gente, para ter maior certeza, precisaria acompanhar com o exame genético dos genes e vendo o que acontece em situações reais de estresse maior ou menor, o que já está sendo feito. Só que está sendo feito, inclusive aqui na USP de São Paulo, e também foi feito aqui, só que eu não posso ainda divulgar isso, porque é um trabalho que não foi publicado. E se a gente divulga um trabalho que não é publicado, é uma falha de ética tremenda, né? Porque a pessoa que citou a coisa em primeiro lugar passa a ser tida como autor da... Agora, eu sou autor da teoria do estresse como parte da existência de macho diploide. Agora, as provas disso dependem de uma experiência que não fui eu que fiz, né? Portanto, é preciso que o autor da experiência divulgue.
e vai ser divulgado provavelmente por uma grande revista internacional. Então essa é uma novidade, digamos assim, né? E mostrando que o macho diploide não é, como se dizia antigamente, um bicho de 7 cabeças, né? Que tem jeito e que se melhorar o tratamento, você pode evitar que haja machos diploides. O melaço que a gente faz com açúcar, com o pólen da apis mellifera? Não, poder pode. Eu tenho uma ideia a esse respeito, mas o que o senhor falou pode perfeitamente ser viável. Pois é, mas pode ser viável. Acontece que eu não dou pólen para minhas abelhas. Nunca dei. Não, por que eu nunca dei? Porque o pólen aqui tem pólen o ano todo, e nos meus meliponários, durante todo o ano eles trazem sempre pólen. E tem até excesso de pólen. A gente abre uma colônia, está cheia de potes de pólen, e às vezes não tem o pote de mel. Mas então o pólen aqui não é problema. E em relação ao mel, eu trato como uma coisa muito simples, eu trato com açúcar. Por quê? Porque o néctar das plantas é sacarose, é o açúcar, é o mesmo açúcar que sai da fábrica que moeu a cana aqui e que fez o açúcar de cana. É o mesmo açúcar, só que a sacarose depois é desdobrada em frutose, destrose, não é? Então é desdobrada em outros açúcares, mas inicialmente é sacarose. Então a gente dando xarope de água com açúcar, a gente está dando o que elas precisam em matéria de energia. Agora, em matéria de outras substâncias, vitaminas, sais minerais, o açúcar é pobre em sais minerais e vitaminas. Ou se dá artificialmente, o senhor está fazendo, ou então vem no pólen, vem junto com o pólen. Pelo menos aqui, o que vem junto com o pólen tem sido suficiente. O que facilita, digamos assim, a criação. Mas acho que dar pólen artificial também é uma boa ideia, é um reforço. Eu sou leigo em assuntos de abelhas, mas eu li alguma reportagem dizendo, não sei se foi no site, dizendo que as populações de abelha estão diminuindo e que isso causa uma certa preocupação. Esse é um ponto. E segundo, o que nós podemos fazer para estar ajudando tanto as abelhas a fazer alguma coisa para a gente que é uma população de... É um pessoal voltado para isso. Então, olha, ontem, na reunião de ontem, eu tive uma discussão assim, que me impressionou um pouco, com uma pessoa que está encarregada de fazer com que haja polinização comercial em alta escala, patrocinada pelo Ministério da Agricultura, basicamente. E a FAO, que é internacional, está também promovendo, e a Vera Fonseca que está trabalhando nisso, do lado dos meliponíneos, que haja uma criação grande de indivíduos polinizadores para suprir essa falta que é muito aguda. Em algumas coisas, por exemplo, a amêndoa. Essa amêndoa que a gente come depende, não vou dizer 100%, mas quase 100% de polinização por abelhas, principalmente apis, porque dá em clima frio, né? Então, essa diminuição dos polinizadores é catastrófica. Agora, o que me preocupa é que, muito bem, fazer isso com apis, mas os meliponíneos não podem ficar atrás, né? Porque os meliponíneos têm vantagens enormes no trato, no jeito de criar. Então nós precisamos aprender a criar meliponíneos em grande escala e da melhor maneira possível, né? Polinização de apis não serve para sementes, nem sempre. Nem sempre. Aquelas que necessitam uma sacudidela nos estames, a apis não sacode os estames, as anteras.
e as mandaçaias e as melíponas. E mesmo, eu não sei se todos os outros gêneros, mas pelo menos Scaphotrigona sacode, melípona sacode, enfim, a nossa dela assim, em geral, que é dada nas flores e que é essencial para a polinização de algumas plantas. A começar pelo tomate. Para vocês terem uma ideia, o tomate, ele começou a ser plantado em larga escala na Europa de uns 6, 7 anos para cá. E na Holanda e a gente tem muito contato com o pessoal que trabalha com abelhas na Holanda. E na Holanda foram estudados como fazer para plantar tomate economicamente. Porque a Apis não sacode as anteras do tomate, então não serve para polinizar tomate. E não havia uma tecnologia melhor, a não ser da Apis mellifera, que é criada no mundo inteiro, que tem problemas para a criação, principalmente em estufas, né? Estufas de vidro, é uma coisa nova. E como eles têm lá o bombus, e o bombus, que é uma mamangaba do gênero bombus, que nós temos aqui algumas espécies nativas. Não, mas o maracujá é outra abelha. É uma das mamangabas, mas é outra mamangaba. Mas é também essencial. Tem uma mamangaba que fala ninho no chão, que não produz mel? Olha, quase todas produzem ninho em barranco. Pois é, mas no chão é mais ou menos barranco, né? É um tipo, mais ou menos. Mas tem um grupo cuja cria faz isso. Bom, mas o bombus, a mamangaba bombus, na Holanda, não era criada comercialmente. Então eles se uniram os esforços, resolveram criar e hoje eles por ano eles empregam mais de 30 milhões de dólares. 30 milhões foi no começo, agora hoje deve ser ainda mais. Para poder plantar tomate em países de clima frio.